pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso de Fundamentos da Técnica Violonística. Eu sou o Geias. A gente vai falar na aula de hoje um pouco sobre ligados, tá? Então, definindo o que seria o ligado ele é uma técnica onde a gente aproveita o som de uma articulação, de um toque de mão direita, produzindo assim dois sons ou mais, né? Bom, esse recurso é bem utilizado no repertório de violão e eu gostaria de mostrar para vocês antes algumas maneiras de abordar a técnica de ligados. A primeira forma da gente pensar o ligado seria o ligado de som ascendente. Então eu tenho um movimento de grave para o agudo, tá? A técnica que a gente vai usar para produzir esse som é o que a gente vai chamar de um martelar, né? No inglês eles chamam de hammer-on. Então, como eu já falei, a gente articula com a mão direita uma vez e o próximo som ele é produzido pela mão esquerda. Para preparar a mão esquerda bem, eu vou propor aqui para vocês a gente fazer alguns exercícios, tá? Primeiro com o ligado ascendente. Bom, o exercício vai aparecer aí para vocês. Antes de dar continuidade à sequência toda, eu quero focar só no primeiro exemplo, tá? Onde a gente vai fazer 1, 2, 1, 2. Bom, é legal pensar que esse movimento ele é mais rápido do que forte, né? É como se eu jogasse o dedo numa explosão de velocidade em vez de apertar com força, tá? Vou sugerir o seguinte, coloquem dedo 2 e dedo 1, respectivamente, na segunda e primeira casa, para vocês terem a sensação de como é que a sensação de pousar com o dedo 2 na casa que a gente vai precisar para reproduzir o som. Então, você pode, inclusive, tocar a nota que está sendo produzida pelo dedo 2, toca uma vez e depois tenta reproduzir o ligado. A princípio, você pode também pensar em produzir uma espécie de som percussivo. Eu vou abafar um pouco aqui as cordas com a mão direita e perceba o som que faz, ó. Esse som ele não advém de uma força de pressão da mão fechando em si. Ele vem do ato de jogar o dedo em direção à casa. Então, como eu já falei, é mais uma questão de projeção de velocidade. E lógico, essa velocidade você vai adquirir aos poucos, praticando lentamente. Vou convidar vocês para praticar um pouco comigo essa sequência que vai aparecer aí na tela. Então vamos lá. Começando com o primeiro exemplo, tá? 1 e 2, ascendente. É muito importante que a gente posicione a mão esquerda de forma que os outros dedos fiquem próximos das cordas e do espelho do violão, tá? O espelho, para quem não sabe, é toda essa região aqui do braço do violão, né? Essa região onde a gente põe aqui as casas e os trastes. Bom, então é importante, mesmo quando a gente vai usar só 1 e 2, é importante que o 3 e o 4 fiquem aqui próximos, tá? Para a gente adquirir assim um bom hábito de manter esses dedos próximos, porque a gente vai precisar utilizá-los em várias situações. Então vamos para o próximo exemplo, o Pá é 2 e 3, tá?
Outra coisa legal é que você não precisa utilizar as notas que eu estou usando aqui, tá? Se essa região do braço do violão for incômoda para você, se for muito difícil por uma questão de abertura, sua mão é pequena, escolha uma região qualquer, tá? O importante é que você treine o movimento do par que a gente está propondo aqui, tá? Então, eu posso muito bem, só um exemplo aqui, tá? Pegar aqui na quinta posição, tá? E fazer 2 e 3. Não, a região do braço, ela não é relevante. O que importa é a gente treinar o movimento para condicionar o reflexo muscular. Beleza? Então, o segundo exemplo, 2 e 3. Muito bem. Seguindo, a gente tem agora o par 3 e 4, tá? Normalmente, esses são os dígitos que a gente vai encontrar um pouco mais de dificuldade. O que ocorre é que os tendões que a gente tem para o dedo anular, ele é dividido com o dedo 2, né? Então, você já tem o dedo anular, que ele é um dedo débil, digamos assim. Então, você precisa ter cuidado, tá? Primeiro, para não se machucar, também para não se sobrecarregar. E o 4 também é um dedo menor, que ele vai ter um pouco menos de força, tá? Então, para esses pares onde você tem 3 e 4, eu vou sugerir que você faça menos repetições, tá? E descanse mais entre os intervalos de prática. Assim você preserva a sua saúde e pode continuar estudando mais. Ok? Tudo bem? Agora, seguindo, a gente vai fazer o par 2 e 4. Aqui também a gente vai ter o dedo 4, né? É bom não fazer muitas repetições e dar descanso para a mão. Próximo par, 1 e 4. Ok? E por último, 1 e 3. Boa. Agora vamos falar um pouco sobre o ligado descendente, tá? No ligado descendente, a gente vai ter um movimento de mão esquerda, do dedo da mão esquerda, diferente, né? Ele vai puxar a corda ou pinçar a corda onde o dedo vai estar, tá? É como se eu pegasse emprestado um pouco da técnica de mão direita que eu uso para atacar a corda e usasse aqui na região da mão esquerda, tá? No ligado descendente, necessariamente a gente vai ter que estar com os dedos que vão produzir os sons já preparados. No caso aqui, eu vou dar um exemplo com 2 e 1. Então, meu dedo 2 e o dedo 1 já precisam estar preparados nas casas respectivas que vão produzir os sons que eu estou desejando. Então, eu vou atacar. O som que vai ser produzido primeiro é o da casa que está sendo pressionada pelo dedo 2. Então, eu vou puxar com o dedo 2 para baixo, né? E vou ter o som dessa nota aqui que está sendo pressionada pelo dedo 1.
Então, articulo e puxo. E então eu tenho 2 sons. Então, vamos fazer uma sessão de prática também com os ligados descendentes. Então, pessoal, a gente vai começar com o Pá 2 e 1, tá? Então, lembrando, tá? Posição da mão esquerda. Lembre-se também de não curvar demais o punho, tá? Aquele princípio que a gente viu nas primeiras aulas. A direção do cotovelo é importante, não tá muito assim, porque isso vai gerar tensão no ombro. Então, deixa o cotovelo apontado para baixo para você ter o aproveitamento da força gravitacional para te ajudar. Isso vai te ajudar a não pressionar demais com o movimento de fechar a mão, tá? Que isso é o que normalmente causa sensação de dor, desconforto e acaba te cansando mais rápido na sessão de prática. Então, essa dica de manter o cotovelo apontado para baixo e usar o peso do braço para te ajudar vai economizar um tanto de energia, tá? Então, levem isso em consideração. Beleza? O primeiro Pá é 2 e 1. Vamos lá. Muito bem. Agora o Pá é 3 e 2. Esse já é um pouco mais difícil, naturalmente, tá? O dedo 3, ele, como eu já falei, ele é um dedo um pouco mais fraco. Então, esse Pá a gente vai cuidar também para não desgastar demais, tá? Não vamos fazer menos repetições e dar mais tempo de descanso. Beleza? 4 e 3, mesmo princípio, tá? Menos repetição e mais descanso. Agora o Pá vai ser 4 e 2. Agora temos 4 e 1. E por último, 3 e 1. Muito bem. Bom, vamos trabalhar um pouco em cima de uma obra musical. Temos aqui uma peça do compositor Léo Brauer, mais uma vez, uma peça que está inserida naquele grupo de 20 estudos, e essa obra vai tratar da técnica de ligados. A gente tem muitos exemplos de ligados ascendentes e descendentes aqui nessa curta obra, e ele vai desenvolver de uma maneira bem interessante. Vou trocar um trechinho para vocês se situarem no contexto, tá? E aí a gente vai estudar ela por pedaços, tá bom? É interessante a gente perceber aqui que, além dos ligados, a gente também vai ter um fundamento técnico aqui muito utilizado no repertório, que é o fundamento do salto, tá? Ou translado. Então, vamos destacar aqui o primeiro compasso, tá? Porque essa é uma coisa
importante de ser ressaltado. Perceba que eu tenho esse movimento que a gente chama de translado por substituição, né? Eu tenho um ligado ascendente aqui e logo depois eu tenho um translado, tá? Eu vou tocar a mesma nota, só que já mudando de posição. Por quê? Porque logo em seguida eu vou precisar utilizar o dedo 4 aqui na sexta casa, tá? Então, esse é um movimento estratégico para a gente poder alcançar outras posições, tá? Esse fundamento do translado foi bastante desenvolvido pelo Abel Calevaro, tá? Quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais desses conceitos, eu aconselho que procurem a sua obra. Então, seguindo, tá? Aqui a gente tem duas coisas, né? Ligado, ascendente. Eu tenho esse arpejo, né? Que a gente já viu nas primeiras aulas. Ligado, ascendente, salto por substituição. Mais um ligado ascendente. E aí no compasso 3, ele vai repetir esse gesto, só que aí agora eu vou ter uma sequência de ligados descendentes, tá? Muito semelhante ao exercício que a gente acabou de fazer. Esse é o primeiro ligado, né? Estou falando do compasso 4, tá? Tenho agora um ligado descendente 1, 0, tá? Agora 2 e 0. E faço essa subida de ligados 2 e 0 até chegar no bordão. E ele faz esse gesto mais piano súbito, tá escrito aqui, né? Para contrastar bastante com um som mais agressivo que esses ligados vão produzir. Então, é importante que você, ao tocar essas duas notas, toque com bastante cuidado. Busque o seu melhor som, tá? Para tirar um som bem bonito, bem redondo e contrastar com o que está sendo tocado antes. Então, ele vai, nos compassos seguintes, repetir esse gesto, tá? Seguindo, a gente vai ter uma sequência de ligados ascendentes muito parecido com o que a gente estava fazendo aqui, tá? Vou fazer um pouco devagar. E aqui a gente vai conectar com uma sequência de ligados descendentes. Perceba que, embora a leitura desse tipo de obra seja um pouco densa, a linguagem é uma linguagem moderna, mas é muito rítmico, tá? E os padrões são muito intuitivos, tá? Você veja que você tem esse desenho, ó. Brau, ele é um compositor que usa o idiomatismo do instrumento ao seu favor. Então, ó, perceba. Temos aqui um padrão. Finalizando, ele vai repetir os mesmos gestos
que são apresentados nos primeiros compassos, tá? Então, para finalizar, aqui pianíssimo, por fim, fortíssimo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Gostaria de sugerir para vocês que vocês pratiquem os exercícios que a gente viu no começo da aula. Vejam o vídeo várias vezes para que vocês assimilem os conceitos que foram apresentados, tá? Não esqueçam de que a prática desses fundamentos, e principalmente quando a gente vai falar de ligados, a princípio o ligado ele pode cansar a mão, então eu recomendo que você nunca pratique mais do que 20 minutos de técnica pura de ligados, tá? Eu acho que o mais interessante é a gente fazer a ideia da técnica aplicada, então direcione sempre o seu estudo de prática para o repertório, tá? Como a gente viu. Então, a prática da técnica ela vem sempre associada com uma ideia uma ideia musical, né? Ela vem a serviço de uma ideia musical. Então, é isso. Até a próxima. Bons estudos. Valeu!